Fala pessoal, terceiro vídeo da série Básicos do Blender, e nesse vídeo eu quero falar a respeito de navegação e das vistas. Navegação é a forma como você manipula a vista, entendendo que vista é como eu visualizo a minha cena. É como se eu estivesse enxergando a minha cena através de uma câmera, mesmo que não exista uma câmera aqui no espaço 3D. Então, o primeiro comando que eu vou ensinar é o Orbit. Orbit é rotacionar a vista. Basta você pressionar o botão do meio do mouse, manter pressionado e mover o mouse. Automaticamente, a vista vai rotacionar. Lembrando que os objetos continuam fixos na cena, tá ok? O outro comando é o Pan. Pan é mover. Para isso, eu vou pressionar a tecla Shift, manter ela pressionada, enquanto eu movo o mouse com o botão do meio pressionado, como a gente fez com o Orbit, só que agora tem a tecla Shift também. Então, Shift e botão do meio do mouse juntos é o Pan. E o Zoom, a gente pode fazer de duas formas. Ou através do scroll do mouse, que é aquela rodinha, também é o botão do meio do mouse normalmente, né? Então, se você girar aquela rodinha, o scroll, você pode dar zoom out ou zoom in. Uma outra forma é usando a tecla Ctrl mais o botão do meio do mouse. Então, eu pressiono o Ctrl, mantenho pressionado, pressiono o botão do meio do mouse, movo o mouse e aí eu vou fazer zoom in, zoom out. Com essa técnica, eu tenho mais precisão. Já que com o scroll, cada vez que eu giro a rodinha e ele trava como se tivesse uns dentinhos, é o incremento do zoom. Então não tem um controle fino entre um e o outro degrau quando eu giro. Mas com o control eu consigo ter um controle bem mais fácil, mais fino mesmo, tá bom? Outra coisa a respeito dos tipos de perspectiva. Se você olhar aqui, ó, no canto superior esquerdo da 3D View, está escrito User Perspective. Ou seja, nesse momento, eu tenho uma vista de perspectiva real. Essa vista, ela simula a vista do nosso olho ou de uma câmera qualquer. Inclusive, a lente que eu estou usando aqui pode ser configurada, tá? Bastando vir aqui, ó, no Sidebar, isso aqui chama Sidebar, tecla N para esconder o sidebar ou para fazer ele aparecer. E aqui na guia View, tem aqui ó, o Focal Length, que o padrão é 50 milímetros. Então, quanto menor o valor dessa lente aqui, maior vai ser a distorção da perspectiva. Então, se eu colocar aqui 20, por exemplo, eu vou agora aproximar com o zoom, você pode ver que as linhas estão bem mais distorcidas, tá? Agora, se você aumentar o focal length, tipo 180, por exemplo, então a distorção ela passa a ser bem menor. Na verdade, com uma lente tão grande assim, ela começa a ficar bem parecida com a outra perspectiva, que é a orthographic. Eu vou voltar aqui para 50. E teclando 5 do teclado numérico, existe uma diferença dos números do teclado numérico para o teclado principal. Quem não tem o teclado numérico, você pode vir aqui no Edit, Preferences, Input e habilitar essa função Emulate Numpad. Então, quando você clicar aqui, o que vai acontecer é que os números do teclado principal passam a ter a função dos números de um teclado numérico. Tá ok? Então, se você teclar 5 do teclado numérico, vai alternar entre o User Perspective para o User Orthographic, tá? E no ortográfico não existe distorção, é uma perspectiva falsa. Então, as linhas elas são realmente paralelas. Então, essa linha aqui é paralela a essa, que é paralela a essa é paralela a essa
a vertical aqui também, todas essas são paralelas, então não tem distorção. Eu gosto de usar essa vista para modelagem, porque aí eu estou vendo o objeto realmente como ele é. Uma outra vantagem dessa vista em relação à vista de perspectiva, vou mudar aqui para perspectiva, é que em alguns momentos, se eu vou dar o zoom, não sei se aqui vai acontecer, ó. Tá vendo? Eu tô dando zoom, mas ele chega num limite e não vai mais, tá? Então, se eu tô na perspectiva ortográfica, pode ver que eu não tenho esse problema, ó. Essa câmera ela vai chegar até lá, tá ok? Porém, na perspectiva mesmo, se você tiver esse problema do zoom, existe uma forma de resolver. Por exemplo, eu estou querendo chegar perto desse objeto aqui. Então, eu seleciono esse objeto e eu vou teclar a vírgula do teclado numérico. Ele vai enquadrar esse objeto aqui na viewport. E uma vez que ele está enquadrado, o zoom vai chegar nele mais fácil. Então, eu consigo aproximar e chegar até ele. E aproveitando isso daqui, tem uma coisa que eu não falei a respeito do orbit, de quando eu estou rotacionando a vista. Tem uma opção aqui nas preferências que eu habilito, que fica aqui em Navigation. Então aqui em Navigation, eu uso bastante essa opção aqui, que é o Orbit Around Selection. Isso permite com que todo objeto que eu selecionar, ele passa a ser o centro de rotação da vista. Então, se eu usar o Orbit aqui, ó, ele gira ao redor desse objeto que está selecionado. Vou selecionar agora aquele lá, ó, vai girar em torno dele. Então, eu acho bastante útil, principalmente quando eu dou aqui o frame, o enquadramento do objeto, porque aí eu consigo girar, ó, ao redor dele, tá? E uma outra função também, que é muito boa, aproveitando que a gente está aqui no preferências, esse tem a ver com zoom, é o Zoom to Mouse Position também em Navigation, tá? Zoom to Mouse Position é o seguinte, toda vez que eu usar o zoom, o cursor do mouse vai ser o centro desse zoom. Então, vou posicionar meu cursor aqui e ó, zoom leva para cá. Mas se eu mudar para cá, aqui para baixo, ó, ele vai na direção do cursor do mouse. Então, eu acho assim bem mais fácil, bem mais prático de aproximar de uma determinada região usando essa opção, tá ok? Existem duas outras formas de navegação também, que elas ficam aqui no menu, no View, Navigation, que é o Fly Navigation e o Walk Navigation. Vou falar do Walk primeiro. As duas opções, principalmente o Walk Navigation, quem está acostumado com jogos de FPS vai tirar de letra. São os mesmos comandos, tá? Então, como é que funciona? Eu vou ativar aqui o Walk Navigation. Automaticamente aparece ali na frente, ó, uma mira, tá? E nesse momento eu só estou movendo o mouse, não estou apertando botão e tecla nenhuma. Nesse modo, basta eu mover o mouse e ele já faz a rotação. Para eu me mover aqui, como se eu estivesse andando, eu vou usar as teclas W, S, A, D. Então, W anda para frente, S anda para trás, A vai para o lado esquerdo e D vai para o lado direito. A tecla Q desce e a E sobe. Então, dessa forma, eu consigo, juntando tanto o mouse quanto as teclas, consigo simular uma caminhada por um cenário. Então, se você não está acostumado com jogos de FPS, é bom treinar. Eu acho bem legal, numa situação como essa, trabalhando com maquete eletrônica ou qualquer outro tipo de cenário, é bem legal. Só que isso aqui não é uma game engine, né? Então, aqui não tem detecção de colisão. Você vai atravessar os objetos, vai atravessar as paredes. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma escada,
tenho que simular a subida olhando para cima, ó. Posso ir reto, tá? Mas dá para ter uma boa ideia de como é o ambiente por dentro, como se você estivesse lá mesmo, tá ok? Tecla ESC sai desse modo de navegação. E o outro modo é aqui o Fly Navigation. O Fly Navigation eu acho bem mais difícil de controlar. Se você mexer no mouse ou no teclado, o que vai acontecer é que ele tem uma inércia de movimento, ele vai manter. Então eu vou mover o mouse aqui, ó, e pronto, larguei o mouse e ele vai continuar girando, tá? E eu pego o mouse de novo aqui, vou mover, então ele vai ter sempre uma certa inércia acontecendo, tem um certo movimento elástico aqui também na hora que eu vou mexer. Quando você começa a movimentar, é que a coisa fica mais complicada. Eu vou para trás, aí eu vou para frente, vou subir, e aí, ó, ele vai andando. Enquanto você não usar outro comando para neutralizar aquele, ele vai se movimentando. Então aqui, ó, esse aqui eu realmente não tenho experiência nenhuma, não costumo usar essa navegação e acho que ela seria mais útil para um cenário bem grande, para você dar uma olhada, né? Como uma cidade ou alguma coisa do gênero, tá ok? Então, ESC para sair, mesma coisa. Bom, agora eu vou falar a respeito das vistas. E para isso eu vou usar um outro modelo, que acho que vai ficar mais fácil de entender. Os comandos das vistas também ficam no teclado numérico. Então, a vista frontal é a tecla 1. A vista lateral esquerda, 3. A vista superior, 7. Para a gente ver as vistas opostas, tem duas formas. A forma antiga, que é usando a tecla Ctrl junto com essas teclas que eu usei. Então, você quer ver a vista frontal, tecla 1. Mas se você quer ver a vista de trás, Ctrl 1. Porém, existe também a possibilidade de usar a tecla 9. 9 vai ser sempre o oposto da vista atual. Então, essa aqui é a vista de trás, seu teclo 9 vai mostrar a frente. 3, a vista lateral esquerda. 9 vai mostrar a vista lateral direita. 7, superior, teclo 9 vai mostrar embaixo. Você também consegue navegar usando as outras teclas numéricas. Por exemplo, 4 e 6 vai fazer uma rotação pelo eixo Z, ó. E a tecla 8 e 2 faz a rotação pelo eixo X, ó. Existe também a possibilidade de usar um layout onde a tela fica dividida em 4. Essa opção está aqui, ó, em View, Area, Toggle Quad View. Então, ele vai dividir aqui a 3D View em 4 e vai mostrar as vistas ao mesmo tempo que mostra a perspectiva. Só que esse modo ele é um pouco mais rígido, tá? Porque aqui as vistas elas são fixas. Então, aqui sempre vai ser a vista superior ou o oposto, né? A de baixo, frontal trás, lateral esquerda e lateral direita. Para você mudar, você coloca o mouse aqui em cima e tecla 9 e ele vai colocar a vista oposta, tá? Você não consegue tirar dessa vista, usar a vista de perspectiva aqui, por exemplo, tá bom? Eu gosto de trabalhar mais do outro jeito, do jeito mais clássico. Mas se você acha interessante trabalhar aqui, dessa forma, é uma outra opção que você tem, tá bom? Então, Ctrl Alt Q alterna entre a Quad View e essa vista única aqui. Lembrando que as vistas, elas também funcionam na perspectiva real, tá? Então, se eu mudar aqui, ó, para User Perspective, eu vou usar as mesmas teclas, ele vai mostrar as vistas frontal, lateral, superior, da mesma forma que antes, porém com a distorção da perspectiva. Com isso, eu acho que eu falei do básico com relação à navegação e às vistas. Se você ficou com alguma dúvida, posta aí nos comentários, tá? Se você sentiu falta de alguma coisa, posta aí também.
e a gente vai conversando, eu vou tentando tirar essas dúvidas aí de vocês, tá ok? Então, um abraço, galera, e até o próximo vídeo.